Recentemente me perguntaram qual foi a maior lição que eu aprendi em 2025 e eu, querendo ou não, gravei dezenas, talvez centenas de vídeos em 2025 trazendo várias reflexões e ensinamentos, mas essa pergunta realmente me fez pensar. Então, fica até o final do vídeo que eu acho que tem uma mensagem muito poderosa pra gente passar aqui hoje. Meu nome é Kevin Augusto, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. É claro que quando alguém me pergunta qual foi a maior lição tirada em 2025, isso leva em consideração as minhas próprias experiências, as minhas vivências e como que certos ensinamentos impactaram a minha própria trajetória. Mas se tem algo que eu percebi ao longo de 2025 e principalmente fazendo esse trabalho aqui, né, nos vídeos e trazendo reflexões para vocês, a questão da comparação é algo que me pegou bastante, né? A gente que está no meio da saúde mental, né, da psicologia, a gente acaba vendo muitos impactos da comparação afetando a vida das pessoas e agravando vários quadros de saúde psíquica, né? Mas eu acho que em 2025, em particular, isso me acendeu um alerta muito grande, né? A gente vê vários movimentos crescentes de rede social e isso cada vez mais parece ir crescendo de forma exponencial. E eu já fiz alguns vídeos aqui nesse canal a respeito do quanto essa vida, a comparação é desonesta, né? Porque essa vida que é apresentada nas redes sociais, ela é basicamente um recorte selecionado daquilo que as pessoas querem mostrar e que elas querem que necessariamente venha a público, e ainda assim muitas vezes é enviesado, não corresponde necessariamente à realidade em si, mas ainda assim esse é um fenômeno de transformação social. A gente vê que o comportamento da sociedade como um todo, ao longo da história, ele é fluido, né? Assim, novos hábitos são inseridos, outros são deixados de lado, e grande parte do jogo, assim, da vida como um todo, pensando em sociedade, é você saber se adaptar bem às novas mudanças, né? Assim, de forma equilibrada, sustentável e plena, saudável, né? E as redes sociais não é diferente. É claro que existe um uso saudável, mas existe algo também que é muito perigoso, né? Quando a gente fala sobre essa ideia de comparações. E aí, isso é resgatado assim, de várias heranças primitivas que nós temos, né? Assim, eu já trouxe várias vezes também nesse canal a respeito dessa herança que a gente resgata da ideia de pertencimento do ser humano e do quanto que isso é forte, né, de se importar com o que os outros pensam, mas a ideia de gerar comparações e principalmente comparações desonestas e ilusórias é algo que tem sim prejudicado a qualidade de vida de muitas pessoas. E talvez por isso eu acho que eu escolhi exatamente essa mensagem para a lição mais poderosa e importante de 2025, justamente para fazer uma espécie de reforço nessa mensagem, que é justamente talvez aproveitar esse momento para reforçar essa ideia da gente tentar evitar ao máximo. É claro que vocês que me acompanham há um tempo nesse canal sabem que as coisas não são tão simples e nem tudo está a nosso controle. Na verdade, talvez a grande minoria das coisas necessariamente estão, mas eu acho que naquilo que a gente ainda tem controle sobre a nossa vida, nossas condutas, nossos comportamentos, eu acho que é extremamente importante a gente dar um ponto de atenção justamente para essa questão da comparação, para que a gente evite ao máximo fazer comparações desonestas e desnecessárias e muitas vezes nos atentar realmente para quando isso estiver acontecendo, né? Grande parte de um trabalho que a gente faz no campo da psique humana, né, até em contexto de psicoterapia, é a gente perceber aquilo que a gente está fazendo, né? É como se a gente estivesse fazendo uma espécie de descolamento entre os pensamentos e aquilo que necessariamente são, né? Então existem alguns exercícios que a gente descreve o nosso pensamento para a gente reconhecer o que está acontecendo, né? Isso chama descolamento, né? E aí eu acho que isso é importante, né? Quando a gente percebe, descreve e nomeia que a gente, olha, um exemplo, né? Olha, eu estou fazendo uma comparação injusta, isso está me fazendo mal, né? Assim, perceber que esse fenômeno está acontecendo
é talvez uma das formas de talvez se afastar dele e não dar a devida importância. Porque isso acontece quase que de forma automática, e talvez esse seja um dos grandes problemas da atualidade, é que muitas vezes a gente nem sequer percebe que nós estamos sendo afetados por uma espécie de comparação desonesta. E quanto que na verdade essa pode ser, e muito provavelmente é, a origem de grande parte de problemas que a gente está basicamente criando na nossa própria vida e que está afetando a gente, né? Por mais que muitas vezes a gente não queira estar sendo afetado pela comparação, mas essas comparações nos afetam, querendo ou não, né? E aí, todo esse prejuízo que é gerado através dessas comparações que são desonestas pelo fato de não serem completamente reais, né? Isso afeta a nossa vida, né? Não só a nossa saúde mental, nossa qualidade de vida, até na qualidade dos nossos próprios relacionamentos. E aí, quando a gente pega para analisar a vida como um todo, e esse final de ano é uma oportunidade de fazer isso, né? Analisar através de uma ideia de retrospectiva aquilo que foi o nosso ano em 2025, a gente pode perceber muitos prejuízos que foram gerados, não por aquilo que a gente necessariamente estava vivendo, mas por aquilo que a gente acreditava que deveria estar vivendo. Essa ideia dessas expectativas irreais, muitas vezes elas são fundamentadas por uma visão de comparação que às vezes a gente nem percebe. Então muitas vezes a gente está, por exemplo, vivendo um certo relacionamento, uma amizade, uma posição no mercado de trabalho, e a gente muitas vezes não se sente satisfeito com aquilo ou realizado de alguma forma, porque nós temos certas expectativas, mas que a gente não se pergunta qual é a origem dessas expectativas. Será que esses desejos eles são necessariamente nossos, né? Existe uma pergunta filosófica, uma provocação filosófica muito interessante que traz justamente essa ideia. Se você não pudesse mostrar as suas conquistas para ninguém, você continuaria desejando aquilo? Essa pergunta é uma pergunta extremamente poderosa, justamente para nos trazer, muitas vezes, para essa realidade de que talvez os nossos desejos, nossas expectativas, elas sejam influenciadas ou até mesmo determinadas por um comportamento alheio, por uma comparação, ou por desejos que são criados por toda uma cultura, sociedade e todas essas coisas paralelas que atravessam a nossa vida. Mas é talvez importante para a gente fazer essa espécie de reflexão, de exercício intelectual, utilizando essa provocação, para que a gente realmente, às vezes, nos aproxime cada vez mais daquilo que nós necessariamente valorizamos. Essa ideia de se aproximar da sua própria autenticidade e se afastar de ser refém de uma certa reputação é também algo que nos aproxima muito de uma certa plenitude mental, de um certo aproveitamento existencial. Porque, necessariamente, se você não se compara com as pessoas, você tende a ter um olhar mais voltado para si, e aí você consegue começar a valorizar aquelas coisas que você tem, aquelas coisas que você é necessariamente, e você consegue perceber valor naquilo. Porque existem dois valores que são distintos, né, quando a gente fala sobre a ideia do conceito de valor. Existe o valor real e existe o valor percebido, né? O grande problema que existe muitas vezes é justamente na percepção de valor. Às vezes a gente está vivendo muitas coisas de valor, só que se a gente não consegue perceber o real valor dessas coisas, isso não impacta a nossa vida. E aí perde valor. Porque o valor, por si só, ele é uma instituição separada. Ele é um fenômeno que ele precisa ser percebido para que essa percepção consiga afetar, então, a nossa vida. E aí, talvez, é nesse ponto que entre o maior detalhe, que é sobre permitir que o valor percebido seja, de fato, percebido por nós. Mas a questão de ficar constantemente se comparando com pares, e eu ressalto isso sempre, né? Uma comparação que não é muito real, isso vai nos afastando cada vez mais realmente de valorizar aquilo que nós temos, que nós somos, porque grande parte do valor percebido também leva em consideração a questão da comparação. Quais são os critérios que você tem para poder dizer se algo é realmente bom ou ruim, né? Isso leva muito em consideração comparações, são métricas, né? Percepções que levam em consideração um outro sujeito, uma outra realidade ou uma outra métrica, né? Mas enfim, já estou complicando um pouco mais esse vídeo. Mas fica assim essa mensagem, talvez da maior lição de 2025, e também uma forma de levar para 2026 também parte desse ensinamento.
Bom, no mais eu queria eu queria dizer toda a minha gratidão, cada um de vocês que fica até o final do vídeo e que esteve presente comigo em 2025. Esse ano foi um ano em que eu estive bem presente aqui fazendo vídeo para vocês. Foram, acho que, dezenas ou centenas de vídeos. Então, toda a minha gratidão do fundo do coração. Peço também que, se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor, isso me ajuda bastante. Se puder também, deixe o like, comente, que isso me ajuda demais, tá bom? Toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.